Falando de Ramananda Roy e o relacionamento entre Mahaprabhu, Ramananda Roy e Swarup Damodar, em seus passatempos finais, a situação de Mahaprabhu era a mesma de Srimati Radharani quando Krishna deixou Vrindavana. Naquele momento, apenas Vishaka e Lalita estavam nutrindo Srimati Radharani. Mahaprabhu sentiu o mesmo tipo de separação. Mahaprabhu disse para Swarup Damodar e Ramananda Roy: o que devo fazer? Onde devo ir? Onde posso encontrar Krishna? Por favor, vocês dois me digam como posso encontrá-lo. Mahaprabhu continuou dizendo isso. Nós encontramos escrito no Sri Chaitanya Charitamrita. Se você estudar o Gopi Gita no Srimad Bhagavatam, também poderá ver o quanto as gopis sentem pela separação de Krishna. Aqui também, Mahaprabhu quebrava sua cabeça batendo-a contra a parede e muito sangue saía de seu rosto. Ele caía e desmaiava o tempo todo. Ele sempre pensava em Krishna. Naquele momento, Mahaprabhu se tornou Srimati Radhika, procurando por Krishna. Ramananda Roy e Swarup Damodar sempre lhe davam algum alimento, nutrição. Eles falavam um pouco de Krishna Katha para ele. Eles o consolavam e lhe davam alguma paz. Mas quando Swarup Damodar e Ramananda Roy deixavam Mahaprabhu sozinho à noite, Mahaprabhu ficava muito doente. Ele não ficou realmente doente, mas exibiu doença. Foi um problema tão grande. Kavi Karnapura escreveu que Ramananda Roy é uma encarnação de Vishaka. Isso aí já tínhamos lido, mas eu deixei porque é importante sabermos que o amor de separação é o mais forte que tem. Então Mahaprabhu ele sentia o amor de separação e como as gopis sentiam o amor de separação de Krishna. Mas essa aula já foi dada também. Vamos ver se eu encontro aqui agora. Onde paramos? Você pode fazer Gurudev feliz com qualquer serviço devocional que fizer. Você se lembra de Duki, uma criada na casa de Shrivas Pandit que trazia água? Ela recebeu a misericórdia de Mahaprabhu apenas trazendo um pouco de água. Este é o serviço que ela prestou na casa de Shrivas Pandit. Além disso, você pode se lembrar da fé de Shrivas Pandit, da fé de Mukunda Prabhu, de como eles obtiveram misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu através de sua fé. Portanto, se você puder fazer um pequeno serviço para Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, por sua missão, será perfeito para você. Trará um grande benefício para a sua vida espiritual. Então seu corpo humano terá alguma real utilidade nesta vida. Você já tem esse corpo humano e é esse o corpo correto para o avanço espiritual. É para isso que serve a vida. Esta vida não é para se comportar ou viver como outras almas, como animais. Vocês todos sabem disso. Todos vocês sabem que não viemos a este mundo para viver como animais, apenas comer, dormir, fazer sexo e desfrutar o máximo que pudermos. Nós não somos animais. Temos outro trabalho aqui, temos outro serviço. Ouvimos esse tipo de conselho do Srimad Bhagavatam, de Srila Gurudev e Srila Guru Maharaj. Procure a realidade de Krishna, o belo. Se você deseja obter coisas boas, se deseja ter mais felicidade em sua vida, se deseja ter mais conforto em sua vida, e não apenas nesta ou na próxima vida, mas vida após vida até a eternidade, se deseja obter a realidade, agora é sua chance. Você tem esse corpo humano. Esse corpo é perfeito para alcançar o sucesso espiritual. Então nós temos que deixar o Guru feliz. E como que deixaremos o Guru feliz?
servindo o Guru, servindo a missão. Não importa o quanto fazemos. Claro, quanto mais fazemos, melhor para nós e deixaremos o Guru mais feliz. Por que que o Guru fica feliz quando fazemos serviço devocional? Porque ele vê que com esse trabalho iremos avançar espiritualmente. O Guru fidedigno, a única coisa que ele quer do devoto é o avanço espiritual. Ele não está interessado no dinheiro do devoto. Ele não está interessado se ele tem 1.000, 2.000 ou 10.000 devotos. O Guru fidedigno está interessado no avanço espiritual do devoto que se iniciou com ele. E que o devoto siga as suas orientações. Como foi dito aqui por Srila Acharya Maharaj, nós estamos no corpo humano. O corpo humano na Terra é o corpo mais perfeito para ser feito o serviço devocional a Deus. Temos que aproveitar esse corpo humano. Não sabemos na próxima vida aonde estaremos. Nem sabemos que é na Terra, nem sabemos que é no corpo humano, não sabemos. E como vamos adquirir o próximo corpo? De acordo com as ações dessa vida. Se fizermos serviço para Deus, a chance de voltar no corpo humano é maior. Para quê? Para continuar o serviço a Deus. Se viermos no corpo humano, como a maioria da população humana, 7 bilhões de pessoas, de seres humanos, a maioria não serve Deus. A maioria não serve Deus da forma correta ou não serve Deus de nenhuma forma. Então, veio para o mundo material, no corpo humano, é uma reencarnação em vão, sem nenhum avanço, somente para cumprir karma, sem nenhum avanço espiritual. Como diz Srila Acharya Maharaj, nós não somos animais. Nós não estamos, a nossa alma não está agora no corpo animal. Estamos no corpo animal, mas animal racional, que temos a possibilidade de servir Deus. Não estamos no corpo de um animal irracional, que não pode servir Deus. O que veio um animal fazer nessa vida, cumprindo o karma dele? O que todo animal faz? Ele tem que comer, ele tem que dormir, ele tem que ter um lugar para dormir, ele tem que ter a comida, ele tem que ter uma proteção para que o predador não mate ele. E ele tem que fazer sexo para perpetuar a espécie. Então, o ser humano que não se dedica a Deus, o ser humano que não busca Deus, mas buscar Deus é servir Deus. Não adianta só ficar lendo para buscar Deus. Vou ficar meditando para buscar Deus. Não, temos que fazer a prática devocional. E qual a prática devocional? Toda aula eu falo isso. Toda aula, a prática devocional, as principais é escutar e falar sobre Deus. Escutar e cantar o Mahamantra Hare Krishna. Escutar e cantar as canções. Senão, seremos um animal como todos os outros. Se não buscarmos Deus, viemos para esse corpo humano em vão, não ganhamos nada espiritualmente. E é uma dádiva estarmos no corpo humano agora. Como foi perguntado ontem, o corpo humano é o topo da cadeia para que possamos servir Deus. Então é isso que Srila Acharya Maharaj está falando. Vamos servir Deus. E como? Através do Guru. O que o Guru orientar, temos que fazer. Não da nossa mente. Temos a orientação do Guru. E como vamos saber o que o Guru quer? Todo dia tem aula do Guru. Todo dia postado no grupo a aula do Guru. Todo dia temos aula. Todo dia cantamos as canções também são importantes, glorificando os Vaishnavas, os devotos de Deus. Então temos que praticar, praticar, praticar. O segredo é a prática, o segredo não é a teoria.
Na vida material já é assim. Quando você se forma, depende da carreira que você escolheu, você faz uma faculdade e aí você aprende, estuda, mas realmente você vai começar a aprender na prática. Por isso que a maioria das faculdades exige estágio. Claro que você não vai aprender tudo no estágio, mas no estágio você vai pôr em prática tudo que você estudou durante os anos anteriores. E você aprenderá muito mais no estágio do que na teoria. Você tem que saber a teoria. Como nós, Srilacharya Maharaj fala sempre, leia os livros da missão, leia. Para quê? Para compreendermos o porquê precisamos servir. Não é para termos o conhecimento e todos falarem, olha como aquela pessoa é erudita, como ele sabe as escrituras. Não. Temos que estudar para compreender o porquê devemos fazer o serviço, porquê que temos que seguir o Guru. Se não lermos, não vamos compreender isso. Mas também não adianta somente ler, temos que fazer a prática, porque senão vamos escutar e não vamos absorver. Se não tivermos o reservatório para captar o que o Guru fala, o que as escrituras falam, se tivermos um reservatório furado, todo o conhecimento irá sair pelos furos, como um copo de água. Se você tiver um copo de água de metal e tiver cheio de furos, não adianta colocar água todo dia. Se o reservatório está furado, temos que criar o reservatório para segurar o conhecimento, para podermos aprender, para a Minaya entrar na nossa alma, a verdade entrar na alma. E como que vamos criar o reservatório próprio, sem furo, fazendo serviço devocional? Não há outra forma. Não há outra forma. Tem uma pergunta, mas eu vou continuar só na leitura aqui para terminar essa parte 3. Depois eu respondo. Se alguém tiver também mais alguma pergunta, pode fazer, aí eu respondo junto. Você pode fazer Gurudev feliz com qualquer serviço devocional que fizer. Esse aqui já lemos. Então, você deve entender o que é necessário fazer durante esse período que está neste corpo humano. Cante o santo nome, envolva-se em Bhagavata Shravana, escutar e ler as escrituras, pense no santo Dham, no local sagrado, em Sri Navadvip Dham, viva em Navadvip Dham, viva uma vida de bhajan, de serviço devocional. Sempre viva no lugar onde o serviço acontece. Faça Mangal Arati, venha para o Mangal Arati, adore o Senhor, sirva, cozinhe, cante, faça guirlandas, cuide do jardim de Tulasi. Existem muitos serviços. É assim que pode se tornar perfeito. Não seja preguiçoso. Agora você está nesse período de bloqueio e será atacado por mais e mais preguiça. Mas não perca tempo. Krishna deu a você a oportunidade de servir mais, de prestar mais atenção ao serviço do Senhor em sua casa. Isso é a questão principal. Então, Srilacharya Maharaj está descrevendo quais são os processos de serviço. Tem muito serviço para ser feito, principalmente aqui no Brasil, em São Paulo. Se você quiser fazer guirlanda, tem como fazer. Se você quiser trazer flor para a deidade, tem espaço para trazer flor para a deidade. Se você quiser limpar o templo, tem como limpar o templo. Se você quiser cozinhar, pode vir cozinhar, tendo a iniciação e tendo aqueles cuidados básicos para uma cozinha de Krishna. Quais são os cuidados básicos, mínimos? Você tomar um banho e colocar uma roupa devocional limpa, porque vamos cozinhar para Deus, não vamos cozinhar para nós. Temos que ter algum cuidado maior. Se você quiser fazer qualquer serviço, pode. É só querer cuidar do jardim de Tulasi, como foi falado. O que quer cuidar? Regar.
Se tem erva daninha, você arranca. Isso é cuidar do jardim de Tulasi. Fazer guirlanda, como Shilachara Maharaj falou, limpar o templo, ver o que precisa para o templo, tudo isso é serviço devocional. Tudo é serviço devocional. Então temos que fazer para ocupar o corpo material com algo proveitoso, algo que seja eterno. Não adianta fazermos algo temporário perderemos e produziremos karma. Tudo que fizermos temporário para nós ou para os outros, produziremos karma e o karma vai nos trazer novamente para o mundo material. Esse não é o nosso objetivo. Se continuarmos fazendo serviço somente para nós ou para os outros materialmente, não receberemos mérito espiritual e não levaremos para a próxima vida, somente karma levaremos para a próxima vida. Vamos responder as perguntas, aí voltamos na parte 4 da leitura. Então agora a parte 4. Morada de serviço, felicidade eterna. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 31 de maio de 2020, parte 4. Pergunta: no mundo material existem diversos tipos de sofrimento, de morte, doença. As pessoas são infelizes de muitas maneiras, mas as gopis, associadas de Krishna, os devotos no mundo espiritual, são eternos. Eles existem eternamente. Eles também sentem algum tipo de sentimento semelhante ao que sentimos aqui neste mundo? Eles são eternos. Então, como eles se sentem? Como eles se sentem? Sua Divina Graça ri. Se você tiver esse tipo de sentimento, quando esse sentimento lhe ocorrer, não pensará em nenhuma doença ou qualquer outra coisa. Você entende? Por exemplo, você se lembra que fomos para Kurmakshetra no ano passado? Visitamos o local de Vasudeva Vipra. Ele tinha lepra, havia insetos em seu corpo, mas ele estava feliz. Seu humor era de felicidade. Não se preocupava com nada, não estava infeliz. Quando algo acontece, as Vrajagopis também sentem muitas coisas, mas estão sempre felizes. Todos os associados de Krishna, todas as gopis, todos os vaqueiros estão sempre felizes. Até Lakshmi Devi, que está correndo atrás de Krishna, também está feliz. Se você tiver um grande desejo de servir, não sentirá sofrimento. Portanto, não há sofrimento, doença ou velhice, nada desse tipo na morada eterna de Goloka Vrindavana. Sempre existe muito sofrimento em todo o mundo material, tanto no inferno quanto no céu. Mas no mundo espiritual há apenas felicidade eterna. Devemos entender a natureza dessa felicidade. É possível entender essa felicidade através do serviço. Almas espirituais puras estão sempre felizes. Neste mundo, nosso Guru Varga mostrou alguns passatempos de sofrimento, mas eles são felizes. Vivem no plano das Vrajagopis. Eles têm o humor das Vrajagopis e sempre pensam no Senhor. Sempre pensam na separação do Senhor. É assim que a felicidade vem. O devoto então perguntou para Shilachara Maharaj como que se sentem quem está no mundo transcendental. E a Acharya Maharaj riu, porque lá é felicidade plena. Todos lá estão com felicidade plena o tempo todo. E como que produz? Por que eles têm essa felicidade plena? O que dá tanta felicidade no mundo transcendental? O serviço a Deus. Lá só existe serviço a Deus, não existe serviço ao próximo, ao corpo do próximo material. Somente serviço a Deus lá. Todas as almas que estão lá são devotos puros.
e eles servem Deus o tempo todo. Então isso produz uma felicidade que aqui não temos. Temos exceções aqui no mundo material, na Terra. Por exemplo, como Srilacharya Maharaj fala dos gurus da sucessão discipular, ou desse devoto que ele tinha lepra, era muito comum na época, era uma doença comum, não era só na época de Jesus Cristo, a lepra era comum antigamente. Então, o devoto estava cheio de bichos no corpo, não sei qual tipo, mas enfim, ele tinha bichos no corpo dele. Mas não, isso daí não o incomodava, ele estava feliz. Por quê? Porque a consciência dele não estava no corpo. Ele tinha plena consciência que ele não era o corpo, ele é a alma. E a alma dele estava servindo, ele estava servindo. Então ele não se importava com isso. Imagina nós, com lepra e bichos no nosso corpo, como nós nos sentiríamos na consciência que temos hoje. Veja só como a consciência desse devoto era muito elevada. Se imagine você com uma doença e insetos no seu corpo, bichos no seu corpo. Então, é o nível de consciência. Nós não toleramos, a maioria pelo menos, vem um mosquito à noite, o barulho das asas dele, né? O bater de asas dele faz barulho e já matamos ele. Ou ele vem sugar uma gotícula de sangue, uma microgota de sangue para ele sobreviver, e nós matamos ele. Por quê? Porque não queremos nenhum desconforto. Porque estamos ligados no corpo, não na alma. Até no templo, tem pessoas que matam insetos no templo. Srila Siddhar Maharaj já falou, todos que estão no templo, insetos, qualquer ser que está no templo, faz parte do serviço de Deus. Agora inventaram aquela raquete elétrica. Você estoura, você imagina você colocar uma corrente elétrica gigante no nosso corpo e estourar o nosso corpo. É isso que a maioria faz hoje com os insetos. Por quê? O que o inseto vai fazer com você? Sugar uma microgota de sangue. Ah, mas o inseto transmite... Já me questionaram isso. Uma vez eu estava num templo e tinha um devoto com a raquete lá, todo feliz, matando os mosquitos em volta dele. E aí, quando eu questionei ele falou, não, mas pode transmitir a dengue. Você só vai pegar dengue se teu karma for pegar dengue. Senão toda a população pegaria dengue. Se o teu karma for pegar dengue, você vai sofrer com a dengue. Se o teu karma for sofrer com a Covid, você vai sofrer com a Covid. Temos que ter essa consciência. Então, veja só esse devoto, o nível de consciência dele. Tem uma outra passagem também do Chaitanya Charitamrita, eu não li, mas eu escutei de um devoto, de um sannyasi contando, que na época de Mahaprabhu também, o devoto tinha uma doença de pele e ele tinha larvas, como o cachorro, né? O cachorro às vezes tem bicheira, né? Que é mais comum falar, chama miíase, a doença, mas é comum, conhecido como bicheira, centenas de larvas às vezes no cachorro. E aí o devoto estava assim. E quando caiu uma larva no chão, o devoto pegou ela de novo e colocou no seu corpo. Veja só, para nós isso aí até é meio complicado de escutar. E Mahaprabhu viu isso. Por que o devoto fez isso? Porque a larva no chão iria morrer. E ele pegou a larva que caiu do corpo dele e colocou de novo para ela continuar a comer o corpo dele, se alimentar do corpo dele. E quando Mahaprabhu viu isso, ele chegou próximo do devoto, abraçou o devoto.
e a doença desapareceu. Ele deu misericórdia para o devoto. Então, veja só, cada passagem que existe nas Escrituras, e nós estamos preocupados com mosquito às vezes. Estamos preocupados que tem uma formiga na nossa cozinha. Tudo ao nível de consciência. Um devoto que tem a consciência elevada, ele não se preocupa com o corpo. Para ele tanto faz se ele está doente ou está saudável. Para ele tanto faz se está chovendo ou se está sol, se está frio ou se está calor. Ele está equânime. Não importa o meio ambiente, não importa nada. Ele está sempre feliz. Por quê? Porque ele está servindo Krishna. Ele está servindo Deus. Então, com essa consciência, não existe sofrimento. Nós estamos muito longe disso, claro, muito longe. Mas temos que fazer o processo devocional para gradativamente a verdade descender. O que é a verdade, a Minaya? Essa é a verdade. Ela vai descendendo. E como que a verdade vai entrar em nós, na nossa alma? Com a limpeza da alma. É dito também na Escritura, quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, quando que Krishna irá dançar na nossa língua se estamos com ela suja? Claro que isso é uma analogia. Não adianta ficar escovando a língua para Krishna vir dançar. Isso é uma analogia. Mas nós estamos impuros, como que Krishna vem dançar na nossa língua? Fazemos fofoca, falamos mal dos outros, prajalpa, falamos somente coisas materiais. Presta atenção, faça uma reflexão no final do seu dia, de hoje, vai. Quantas coisas você falou durante essas 24 horas sobre Deus e quantas coisas você falou sobre o que não é Deus? Sobre a epidemia, a pandemia, sobre o governo, sobre isso, sobre aquilo, tudo coisas materiais. Quantos por cento do dia você falou sobre Deus e quantos por cento você falou sobre coisas materiais? Como que Krishna vai dançar na nossa língua quando cantamos o Mahamantra se estamos o tempo todo com a consciência em outra coisa, não nele? E somente vamos chegar algum dia nesse estágio de um devoto evoluído como esse, um devoto totalmente entregue a Deus, como foi dito por Shilacharya Maharaj, é a outra história que eu contei aqui, com a prática devocional. Somente limpando a alma, não adianta querer conquistar isso na inteligência nem na mente, é na alma. Isso acontece na alma. Srila Siddhar Maharaj fala, o que está todo mundo procurando aqui na cabeça, tem uma aula dele que me contaram, que ele fala isso, que está todo mundo procurando aqui no cérebro, está 1,5 palmo abaixo, e onde que é 1,5 palmo abaixo ou 2 palmos? É no coração. Por quê? Porque a alma se aloja no coração. Estamos procurando no lugar errado. Estamos procurando conhecimento para o cérebro. E o conhecimento tem que ser para a alma. Só que se a alma não estiver limpa, o conhecimento não entra. Não temos o reservatório. Então temos que limpar a alma. Todo o processo é de limpeza da alma. Tudo que fazemos devocional é para limpar a alma, não é para o nosso corpo. O corpo é material. A alma é a única coisa que temos que não é material. Na verdade, a única coisa que temos somos nós, a alma. Não temos esse corpo. Esse corpo está emprestado para nós agora, por Deus. Ele nos emprestou esse corpo humano para quê? Para cumprirmos as reações anteriores, purificarmos a nossa alma, e também ele deu o corpo humano para nós podermos servi-lo, para limpar a alma. O objetivo final é a alma. Por isso que eu sempre falo, Deus não está preocupado com o nosso corpo. Deus está preocupado com a nossa alma, porque nós não somos o corpo. Quando você tem um filho, vou fazer uma analogia, você tem um filho, você tem a mãe, você tem o pai, você tem um ente querido. Você está preocupado com a roupa que a pessoa está ou com a pessoa? É a mesma coisa. O nosso corpo é a roupa e a pessoa é a alma.
Nós estamos sempre preocupados com a coisa errada. A preocupação tem que ser, o foco tem que ser a alma, não o corpo. Temos que cuidar do corpo? Sim, porque a alma está nele agora. Da mesma forma que quando temos um corpo, por exemplo, eu estava falando do filho, da mãe ou do pai, você tem que ter uma roupa para cobrir aquele corpo. Mas o foco não é a roupa, o foco é a pessoa. A alma troca de corpo cada 80, 100 anos, depende, se for ser humano. Se for bactéria, pode levar fração de segundo. Tem bactérias que vivem em frações de segundo. Então o corpo não é importante, o importante é a alma, sempre a alma. Vamos continuar a leitura. Pergunta: existe algo chamado Seva Shuka Dukkha, felicidade e tristeza no serviço? Existe essa tristeza, dukkha, que eu não sou capaz de fazer o serviço adequado, também no mundo espiritual? Na verdade, não. Seva Shuka Dukkha significa que quando você faz algum serviço, se algumas vezes surge alguma tristeza, essa também é a sua alegria. Quando você alcançar este humor, não haverá tristeza em sua vida espiritual, na vida transcendental. Quando chega a hora do serviço, se a felicidade ou a tristeza vem, tudo é uma grande felicidade. Paramashuka. Tudo é muito bom, porque quando você tenta fazer algum serviço e acaba não conseguindo fazer esse serviço, então você precisará se esforçar ainda mais para conseguir fazer esse serviço. Essa é uma fonte de felicidade para você. Você tem o desejo de fazer algum serviço e sempre pensa: eu devo fazer esse serviço. E você tentará fazê-lo. Essa é a sua felicidade. Esse tipo de felicidade também aumenta seu humor de serviço cada vez mais. Não existe tristeza no serviço devocional, se estiver sendo feito sob a orientação do Guru. Você terá dificuldade? Sim. Várias vezes você terá dificuldade de conseguir executar o serviço devocional. Mas é como o Shilacharya Maharaj fala, isso vai te dar mais força para você conseguir. E isso é um estímulo. E quando você consegue, você ficará mais feliz ainda de ter servido o Guru com mais obstáculos. Krishna não gosta de coisas simples. Krishna ele vai te espremer até o último. Quantas vezes já me contaram, e eu também já passei algumas vezes por isso, quando você está quase desistindo, Krishna deixa você executar o serviço. Temos um caso clássico disso, de Mãe Yashoda, que ela tentou amarrar Krishna, e esse passatempo de Krishna ele chama Damodara, Damodar. Por quê? Damodar quer dizer amarrar com corda. E Mãe Yashoda, Krishna era muito, muito arteiro, muito arteiro. Uma criança normal é arteira do mundo material. Imagina Krishna que pode tudo. Ele era muito arteiro e ele estava incomodando a mãe dele, ele não deixava a mãe dele fazer os afazeres dela diário, e ela pegou uma corda, porque ela tinha muitas vacas, pegou a corda da vaca que tinha lá e começou a amarrá-lo num pilão, num tronco de pilão. E sempre faltavam 2 dedos, nunca ela conseguia amarrá-lo. Isso é um passatempo de Krishna, claro. E ela tentou, até que ele deixou ela amarrá-lo. Então, Krishna, ele vai fazer com que nós sempre tenhamos que tentar. Não deu certo, tente de novo. Não deu certo, tente de novo. Krishna, em algum momento, ele vai deixar. Ele vai fazer com que você execute o serviço. Tem uma conhecida minha, ela é devota há quase 40 anos. Ela morava no Rio de Janeiro, ela e o marido já vieram aqui várias vezes no templo. E ela me contou que ela, no Rio de Janeiro, ela entrava na época, ela era de outra missão, ela entrava nos ônibus para distribuir livros.
Um trabalho muito cansativo, você chegar a entrar no livro, com o livro na mão, num ônibus de rodoviária, não ônibus urbano, ônibus interestadual ou intermunicipal, mas creio que era interestadual, e a rodoviária que ela ficava. E aí ela entrava o dia inteiro, levava um pouquinho de prachada, um pouquinho de comida do templo, que é o ideal, né? O ideal não é comer fora, é levar o que você cozinhou. Se vai estragar, leve fruta, que não estraga. E ela levava a prachada, comia na hora do almoço e voltava no serviço. O dia inteiro entrando no ônibus. E aquele dia ela não tinha conseguido distribuir um livro. Ninguém quis um livro, porque a pessoa pegava o livro e fazia uma doação. Não era cobrado pelo livro, era feita uma doação. E o dia inteiro, e eram quase 6 horas da tarde, já quase escurecendo, ela o dia inteiro de pé, entrando e saindo de ônibus, entrando e saindo. E entrava e ela já tinha o discurso dela, né, com o livro na mão, e falava, e nada. Aí ela falou, bom, é o último, ela falou, é o último ônibus que eu vou entrar. Ela pensou. E aí ela entrou no ônibus, e aí ela pegou e falou, e pensou, bom, já que é o último ônibus, ela falou que eu vou entrar hoje, eu vou pegar o Bhagavad Gita, que é um livro bem grosso, assim, da missão, né? É bem grosso. E ela entrou no ônibus, levantou o livro, assim, Bhagavad Gita como ele é, de Swami Prabhupada. Ela levantou o livro assim e começou a falar. E aí, isso é muito comum. Se você for algum dia distribuir panfleto no farol, as pessoas fecham o vidro, abaixam a cabeça, vira de lado. Aí você vai realmente testar sua humildade, a sua tolerância e dar honra para aquele sem querer em troca. Você fala bom dia ou boa tarde, a pessoa, né? A Acharya Maharaj falou que uma vez ele estava indo pregar no vilarejo e cuspiram na cara dele, cuspiram no rosto dele. Então ele já falou, pregar na rua, de porta em porta ou no farol, é o teste, é a forma que você vai adquirir humildade e tolerância e dar honra, respeito sem querer em troca. Se alguém cuspir na sua cara, você vai bater na pessoa? Você está representando a missão, você está representando a consciência de Krishna, Mahaprabhu. Você tem que dar o exemplo. Como que você vai bater na pessoa? Você vai cuspir de volta na pessoa? Então a Acharya Maharaj falou, se você quer ser humilde, tolerante, dar honra, respeito sem querer em troca, vá pregar na rua, vá dar a cara para bater, como dizem. Mas quem faz isso? Estamos todos no conforto, dentro do templo ou nas nossas casas. Então, voltando na história, essa senhora, né, hoje ela é uma senhora, na época ela era mais nova, porque isso já fazem acho que 30 anos, e ela entrou no ônibus e começou a falar, e as pessoas abaixavam a cabeça, as pessoas viravam de lado, e aí um senhorzinho no fundo do ônibus, bem no final do ônibus, um senhorzinho chamou-a, e aí ela foi lá e ele falou, posso ver o livro? Aí ela deu na mão dele, veja só que história, e aí ele começou a folhear, o livro é grosso, cheio de figuras, cheio de desenhos, muitos desenhos, muito bem feitos. E aí ele começou a folhear e olhar aquelas figuras. E aí ela virou para ele e falou assim, o senhor pode ler ele inteiro daqui até onde o senhor vai, porque o senhor ia para o nordeste ou norte do país, ia demorar 3, 4 dias para chegar lá, porque viaja, faz a parada e viaja de novo. E aí o senhor virou, ela falou, não tem problema, o senhor vai ter tempo de ler ele inteiro. E aí aquele senhor muito humilde virou para ela e falou, mas eu não sei ler. Eu não sei ler, ele falou. Aí ela falou, me desculpa, ele falou, não, mas eu quero esse livro. Ele falou, eu nunca mais vou, todo dia eu vou abrir esse livro e olhar as gravuras, ele falou. Quando você levantou esse livro lá na frente, eu vi que esse livro era especial. Ele falou, esse livro tinha alguma coisa. Então veja só, como não é a condição financeira, não é o nível de intelectualidade que vai te aproximar de Deus. Muito pelo contrário, quanto mais você for intelectual
isso vai te afastar de Deus. Por quê? Porque você vai ter o ego muito alto. E o ego é um dos maiores empecilhos, se não o maior empecilho para a vida devocional. E aquele senhorzinho virou para ela e falou, quanto custa esse livro? E ela ficou até sem graça de ver o tipo de roupa que ele estava usando, muito simples mesmo. Ela falou, não, o senhor dá quanto o senhor puder. Ele falou, não, eu quero doar. Ele falou, eu quero pagar esse livro. Quanto mais ou menos vale? E aí ela falou para ele, não, dá quanto o senhor puder, tal. E aí ele fez a doação dele. Então veja só, e aí ela saiu do ônibus, é o único livro que ela conseguiu distribuir naquele dia. Krishna deixou ela até o último instante para desanimar. Então, quem está desanimado da vida devocional, pega esses exemplos, e são exemplos que anima qualquer um. Então, quem está desanimado da vida devocional, veja só essa distribuidora de livro da consciência de Krishna, muito desanimada, no final do dia cansada, não tinha feito uma distribuição, e no último momento aconteceu isso. E ela me contou, porque a gente tem amizade, eu sou amigo dela e do marido, ela me contou que ela saiu do ônibus radiante, ela não tinha nem vontade de ir embora para casa, de felicidade. E no outro dia, aquilo lá carregou a bateria dela, da devoção, acendeu a chama, a velinha, como eles dizem, o fogo da devoção. No outro dia ela foi muito animada, mas Krishna ficou até o último minuto para testar ela. Então não podemos ter preguiça, como diz Shilacharya Maharaj hoje, foi lido. Não temos que ter preguiça, não temos que ficar desanimado. Mas hoje isso, hoje aquilo, a minha vida tem sempre problema. Não adianta ficar se lastimando, Krishna não quer isso. Shilacharya Maharaj fala, qual que é o humor correto? Tentar. Ele deu uma aula falando qual é o humor correto, eu já falei isso também. É um gatinho que a mãe pega ele pela nuca e leva ele de um lado para o outro? Ou o humor correto é um macaco, quando a mãe pega o macaquinho, ele não só deixa ela pegá-lo, como ele agarra nela. Não sei se alguém já viu em documentário isso. O macaco agarra na mãe. E aí Srila Govinda Maharaj falou, qual é o humor correto? Qual que é o correto? Você deixar a mãe pegar? Você deixar Krishna te pegar? Ou você agarrar nele? E aí os devotos falaram, o humor correto é como o do macaco, de agarrar. E aí Srila Govinda Maharaj falou, não, o humor correto é de Yashoda, mãe de Yashoda, com Krishna. Ela estava amarrando ele no lila dele, no passatempo dele, e ela não conseguia. E ela tentou até conseguir, até Krishna deixar ela conseguir. Porque Krishna é que vai deixar a gente conseguir. Quando estamos fazendo serviço devocional, é Ele que vai nos deixar fazer. É Ele que vai dar a dificuldade para ver se nós temos persistência. É uma qualidade muito importante, persistência. Temos que ser muito persistentes, determinados, temos que ter a determinação. O que queremos na vida? Queremos a consciência de Krishna? Essa determinação, então vamos ser teimosos, no bom sentido. Vamos ser persistentes. O humor correto é esse, tentar. Shilacharya Maharaj deu essa aula. Por isso que é muito importante ler as aulas de Shilacharya Maharaj, ler os livros de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, porque eles estão nos dando todo o conhecimento que precisamos. É muito importante isso. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta da Ana Purna, Didi. Tudo depende da da pureza do coração para criar karma
bom ou karma ruim, né? Ela colocou negativo, karma bom, karma ruim, como as pessoas com a terra e com como as pessoas com a terra e com os animais. Alessandra, não temos que focar no karma. O coração bom que você diz é de caridade, né? Seria caridade, mas o coração, na verdade, a alma, o sentimento correto é servir Deus. É isso que Deus quer. Quando fazemos algo que não é servir Deus, ele vai nos dar uma reação para isso, um karma. Então, as pessoas que focam na terra, as pessoas focam nos animais, a Terra, o planeta Terra, é um indivíduo. Como nós somos uma alma principal. Dentro de nós existem trilhões de almas. A Terra é uma alma. E dentro dela existe um número praticamente infinito de almas. Então não temos que nos preocupar com a Terra. Quem cuida de tudo isso são os semideuses. Os semideuses cuidam da floresta amazônica. Os semideuses cuidam da terra. Os semideuses cuidam do vento, da chuva, do sol. O nosso foco não é algo temporário, porque a terra é temporária, os animais são temporários. Nós somos temporários. Nós, que eu digo, o nosso corpo. Então, o coração, como se diz aqui, vou ler de novo a pergunta. Tudo depende da pureza do coração. Então, se o coração for puro, você deve estar falando pureza em termos de alma, né? Claro, porque o coração é uma bomba que manda sangue para todo o corpo. A alma pura, Alessandra, ela não vai se preocupar em cuidar da natureza, ela não vai se preocupar em cuidar do animal, ela vai se preocupar em cuidar da alma dos outros. Isso é a pureza da alma. Quando a alma está pura, livre de toda essa ilusão material, porque tudo é temporário. Todos nós que estamos aqui, toda a alma está cumprindo karma no mundo material. Mas o planeta Terra está cumprindo karma? Sim. A alma que hoje está no planeta Terra, ela cumpre o karma. Tudo que está no mundo material cumpre karma. Tudo. Então, o foco não é isso. Claro que não vamos sair por aí colocando fogo na mata. Não vamos sair daqui chutando os animais, maltratando os animais, nem a terra. Mas é incrível, as pessoas que estão preocupadas normalmente com a terra, com os animais, comem animais. As pessoas estão preocupadas com os animais, tem ONGs de animais, né, de cachorros normalmente, animais de estimação, cachorro, gato, enfim, né? Tem ONGs e ficam bravos e fazem passeatas e isso e aquilo e tem, né, pedem dinheiro, tudo, mas eles comem os animais. Como que eles estão preocupados com os animais? Se estão comendo os animais, estão colaborando para o sofrimento dos animais. Na mesa dele tem um pedaço de boi, um pedaço de frango, um pedaço de peixe, um pedaço de porco. Quanto sofrimento teve por trás disso? Até aquele bife está lá, aquela carne assada ou frita. Então é muita hipocrisia das pessoas quererem defender os animais se estão comendo os animais. Ou a terra também. A pessoa, porque você sabia que a camada de ozônio, né, da Terra, ela é destruída pelo gado, a maior parte, pelos gases que o gado solta, pela eructação e pela flatulência. Isso destrói a camada de ozônio da Terra. E as pessoas estão preocupadas com a terra? Como? Se elas estão contribuindo para a produção de carne. O Brasil é a maior fábrica de carne do mundo, porque é uma indústria. A pecuária é uma indústria. Os Estados Unidos e o Brasil, Silachara Maharaj falou, a Covid está atacando mais quais países?
O Brasil está camuflando agora as mortes. Mas o Brasil e os Estados Unidos vão ser os piores, os que vão sofrer mais. Por quê? Porque o Brasil é o maior produtor de carne do mundo. Exporta para o mundo inteiro. Os Estados Unidos é um dos maiores consumidores. Então, temos que nos preocupar com a alma dos outros, não com o meio ambiente. O meio ambiente não depende de nós. Srila Siddhar Maharaj fala, nós somos uma alma insignificante. Nós somos uma alma num número praticamente infinito de almas no mundo material. O que nós podemos interferir em relação ao planeta Terra? Em relação à floresta amazônica? Em relação aos animais? Nada. Não podemos ter nenhuma influência. Esse é o conceito de uma alma que está num estágio, como você falou, pura, né? Deixa eu ver aqui de novo. Tudo depende da pureza do coração para criar karma bom ou karma ruim, né? O negativo você colocou. Então, a pureza do coração é isso. Claro que uma pessoa que está no modo da bondade, ela não vai danificar o planeta Terra, nem vai prejudicar o animal, mas o modo da bondade não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é sem modo material, nirguna. Não é sattva-guna, é nirguna. Então, não temos que nos preocupar com isso, temos que focar, o foco sempre é na alma, nossa e dos outros. Ah, mas tem agrotóxico, mas tem isso, mas tem aquilo. Ainda é um dos países que tem a maior poluição do mundo. Se você for lá em Nova Delhi até Calcutá, de Nova Delhi até Vrindavana, em Calcutá, você vai ver a poluição. Você acha que São Paulo é poluído? É poluição sonora lá, é poluição do ar, é poluição de tudo. E por que Krishna resolveu aparecer lá? Por que Krishna está lá? Por que as deidades estão lá? Por que tudo está lá? Por que Krishna não está preocupado com isso? Nós estamos preocupados em comer orgânico, em isso, naquilo. O tempo que a pessoa fica, a energia que a pessoa gasta com tudo isso, se ela focasse em Krishna, ela teria um resultado extremamente superior. Por quê? Ontem, quem leu a aula de ontem que eu postei no Facebook e no grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, vai ver que é muito, muito supremo, muito superior você servir a alma dos outros do que dar algo material. Leia de novo. Não é muito comprido, leia de novo. Você vai perceber qual a concepção correta. Vamos ver aqui, tem uma pergunta da Regina agora, Regina Faustino. O que dizer de pessoas que tinham uma vida de crime e de repente começam a frequentar cultos e viram santas? Então, Regina, quem tem a capacidade de ver quem é um santo? Nós não temos essa capacidade. Externamente a pessoa pode estar tendo atitudes santas, mas e o interno dela? Pode acontecer isso? Pode. Pode ser que uma pessoa tenha feito muitas coisas más e de repente ela está servindo Deus agora. Como o Srila Govinda Maharaj falou para um devoto, eu já contei isso também, um devoto chegou para ele e falou: Gurudeva, o senhor não imagina o que eu já fiz anteriormente. Era um senhor que morava nos Estados Unidos e, enfim, não vou contar a história dele, porque não vem ao caso, mas ele fez muitas coisas erradas. E aí Gurudeva olhou para ele e falou: não importa o que você fez, é de agora para frente, é desse segundo para frente. Sirva a Deus desse segundo para frente. Essa é a orientação do Guru. Pode acontecer isso? Pode. Agora, as pessoas que se demonstram que são santas, porque entraram num culto agora, porque entraram numa igreja, precisa ver se a renúncia é falsa.
se essa demonstração de santidade é falsa ou é real. Tem muitas pessoas enganando e dando depoimentos falsos. Elas não têm noção do que isso vai acarretar para elas. Enganar os outros. Dar depoimentos falsos. Mas é possível? Sim, é possível. Tudo é possível. Tem pessoas que fizeram muitas coisas erradas e de uma hora para outra ela começou a servir Deus, por algum motivo. Isso existe? Existe, mas temos que tomar cuidado com pessoas que falam... A pessoa que na verdade fala que é santa tem que desconfiar, porque a pessoa que é santa, ela não vai ficar distribuindo isso para todo mundo. Eu sou santa, eu sou santa, eu sou um devoto puro. Né? Mas se você na verdade achar que a pessoa é santa, tem que olhar com profundidade isso. Se a pessoa come carne, ela já não é santa. Se ela quebra os princípios, ela já não é santa. Porque ela está colaborando com o sofrimento dos outros. Um santo não vai colaborar com o sofrimento dos outros. Um santo não vai fazer o que Deus não quer. Deus não quer que nós contribuímos para a matança de animais. Então, temos que ver a santidade até que ponto. Existe até uma expressão, né? Santo do pau oco. Não sei se você já ouviu. Você mais ou menos deve ser da minha idade. E antigamente era comum falar isso. Ah, é o santo do pau oco. Porque os santos eram feitos de madeira, né? É o santo do pau oco. E deixa eu ver, você continuou com a pergunta aqui. De repente começaram a frequentar cultos e viraram santos, então. Elas estão servindo a Deus, mesmo que de aparência? Regina, para servir Deus, temos que ter um devoto puro de Deus. Eu estou falando da nossa linha de filosofia, claro. Cada linha acha que servir Deus é uma forma, né? Mas a forma correta de servir Deus, como diz Srila Maharaj, não é por medo. Se essa corrente está pregando que você tem que servir Deus por medo, senão ele vai te castigar, é um serviço errôneo. Não é servir Deus da forma correta. Deus não castiga ninguém. Deus é o nosso melhor amigo. Outra forma errada de servir Deus é pedindo algo em troca, querendo fazer uma barganha com Deus. Você serve Deus para Deus te dar algo, não porque você quer servir Deus para ter amor por Ele. Quem ama alguém serve a pessoa sem interesse. Quem quer ter amor por alguém serve alguém sem interesse, não com interesse por trás. Principalmente se for material. Então essa é a segunda forma errada de servir Deus. E a terceira forma errada de servir Deus é por obrigação. Ah, eu tenho obrigação de ir uma vez por semana no culto, ou no templo, onde for. Também é a forma errada de servir Deus. Servir Deus tem que ser pelo coração, pela alma, por amor. Deus quer o nosso amor, Ele não quer o nosso medo. Ele não quer que seja algo obrigatório. Quando você conquistou o seu marido, ou enfim, um conquistou o outro, não só você, mas qualquer pessoa que namora ou que já casou, você conquistou a pessoa por medo? Tipo assim, se você não ficar comigo, eu vou te matar? Não, Deus também não quer fazer isso. Quando a pessoa conquistou o outro, que hoje ela está com a pessoa, enfim, a pessoa que ela ama, ela conquistou o outro por obrigação? Também não. A conquista tem que ser por amor, o serviço tem que ser por amor, não por obrigação, por medo ou por uma barganha, por uma troca. Então, as pessoas estão servindo Deus, mas de que forma? Temos que ver isso.
E se você servir Deus por aparência, para mostrar para o outro, é uma forma de servir Deus, mas tudo tem escalas de serviço. Não é um serviço mais elevado. O serviço mais elevado é servir Deus sem nenhum retorno. Você não precisa de retorno. Deus vai te dar o retorno, não é servir para o outro ver. Isso daí é o ego. É a ganância de aparecer mais do que o outro. É o ego de querer ser mais que o outro. Isso só dificulta a vida devocional pura. Nós estamos falando em serviço devocional. Claro que nós não fazemos serviço devocional puro. Mas essa é a meta. No início, Srila Govinda Maharaj falou uma vez, no início você faz o serviço devocional, mesmo na nossa missão, alguns querendo aparecer para o outro, mas não importa, é serviço. Mas conforme a pessoa vai limpando a alma com o serviço, ela vai percebendo que isso não tem sentido. É como ir num médico ou ir num psicólogo e mentir para ele. Fazer aparência. A aparência não vai levar a lugar nenhum. Deus sabe o que é real. Deus está olhando nossa alma dentro do nosso coração. Deus sabe o que é real. Não adianta enganar o outro que você é bonzinho, que você serve Deus o tempo todo. Deus está vendo se você serve ou não. Deus está vendo tua intenção, se você quer algo em troca, se você quer uma barganha com Ele. Então, e os outros, nós temos que focar em nós. O foco sempre é em nós. Se a pessoa está fazendo isso, deixa ela fazer, é o nível de consciência dela. Não se importe com isso. Não temos que focar nos outros, temos que focar em nós. Sempre focar em nós. Ah, mas aquela pessoa, ela está falando que ela ganhou isso, ganhou aquilo. Deixa ela. Se tivermos a verdade, se a verdade descender para a nossa alma, vamos ver que isso daí é falso. Se tivermos a sinceridade de servir Deus, de servir o Guru, ninguém nos enganará. A sinceridade é muito importante. Se quisermos realmente servir Deus, ninguém nos enganará. Se você cair na mão de um guru falso, de um mestre espiritual falso, você pode até ficar um tempo com ele, mas a tua sinceridade vai abrir o teu olho e falar, ele é falso. Ele não é um mestre espiritual autêntico. Se você quer um mestre autêntico, um mestre fidedigno, um mestre que vai te levar para o mundo transcendental, mesmo, você quer isso mesmo, Deus vai te colocar na mão de um guru verdadeiro, de um mestre espiritual verdadeiro. A sinceridade é tudo. Se você quer, vai acontecer. Não sei se eu consegui te responder, Regina. Alguém tem mais alguma pergunta? A leitura, vamos parar onde paramos. Agora vamos começar amanhã a parte 5 da aula de Srila Acharya Maharaj do dia 31. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Mas é importante, só para concluir, é importante lermos as aulas que são postadas. Porque você vai gastar o quê? 5 minutos? Eu que leio muito devagar, porque eu tenho problema visual, eu leio em 10 minutos, se o texto for longo, no máximo 10 minutos. Mas é bom que a gente leia devagar, porque aí conseguimos compreender, porque se lemos rápido, como se fosse um romance, um Jorge Amado, sei lá, um Paulo Coelho, enfim, estou falando de coisas mundanas, né? Se você ler um livro espiritual ou uma aula como essas que são postadas, da forma que você lê um romance,
você não capta o que está escrito. Você tem que ler com calma, refletir, ler de novo. E claro, fazer o serviço devocional diário para que você gradativamente vai limpando a alma e a limpeza da alma vai fazer você compreender. Mas é necessário ler para saber o que o Guru está instruindo. A maioria das perguntas, praticamente todas as perguntas que são feitas, e da forma que eu respondo, é pela leitura de Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj e Srila Siddhar Maharaj. Praticamente não, todas elas. Tudo que eu respondo com a minha limitação são respostas deles. Eles já falaram isso. Então temos que ler e todo dia colocando uma página, 2 páginas, que seja, da aula dele. Por isso que a aula é dividida em tópicos. Né? Hoje lemos a parte 4 da aula. Quanto tempo demoramos para ler? A parte 5, ó, vou até ver isso agora. A parte 5 da aula, que foi um dia, foi postada num dia, a Janavi, né, que lê para nós, 4 minutos e 50, 7 minutos. Ela leu, em torno de 7 minutos ela leu essa aula inteira. E veja só o benefício que você vai ter de ler essa aula nesse dia em 7 minutos. Outra aula é mais curta, a outra aula é um pouco mais comprida, mais longa. Então, que nós demoremos 10 minutos para ler uma aula. Você imagina no final de um ano, quantos minutos você já fez de serviço devocional somente lendo? E quanta informação você adquiriu lendo esses 7, 10 minutos por dia? Que perdemos vários 10 minutos de forma fútil durante um dia. Então é importante lermos. Por isso que Srila Acharya Maharaj, nas últimas aulas, ele tem falado, leia, leia, principalmente agora na Covid-19, a quarentena. Leia, aproveite esse tempo, leia, cante a Japamala, cante, se você não tem Japamala, cante o Mahamantra Hare Krishna. Se você quiser, eu passo, como eu falo todo dia para o pessoal novo lá do grupo da terça-feira, eu passo a canção que cantamos aqui, eu passo o Mahamantra cantado por uma pessoa que canta bem. Temos que fazer o serviço devocional e focar em nós. A melhor coisa que podemos fazer é focar em nós e ajudar os outros. Mas qual a forma correta de ajudar os outros? Eu volto nisso que foi postado ontem. É muito importante a aula de ontem que foi postada. Qual a melhor coisa que podemos fazer pelo outro? É servir ele eternamente. Não servir temporariamente. Srila Acharya Maharaj falou no seu livro Orientação 3. Está postada essa parte. E ele fala, se dermos algo temporário para alguém que está com fome, se dermos comida, daqui a um tempo essa pessoa terá fome. Se dermos uma roupa, daqui a um tempo ela não terá mais essa roupa. Se ela tiver que passar por frio, ela vai passar pelo frio. Não adianta nós querermos mudar isso. E se dermos algo espiritual para ela, vai ser eterno. Se você falar para a pessoa Hare Krishna e ela escutar uma vez, ela já vai estar com algum mérito sobre aquelas 2 palavras. Os dois, Krishna e a potência dele. Hare, Shrimati Radharani, é o casal divino. Radha Krishna, porque Deus não é um, Deus é o casal divino. Somos só nós que divulgamos isso? Praticamente, é a única filosofia. Mas eu vi uma vez no History, documentário, falando sobre os textos apócrifos da Bíblia, quer dizer, não está na Bíblia, né? Mas de Maria Madalena. E Maria Madalena fala no casal divino. Só que o cristianismo não aceita isso. Mas os estudiosos, os teólogos, eles divulgam isso em documentários. Maria Madalena fala no casal divino. Então, Deus não é um só. Deus é o casal divino. Radha Krishna.
e ele veio na forma de Mahaprabhu, os dois juntos num corpo só. Shriman Mahaprabhu é Radha Krishna no corpo só, há 535 anos atrás. Então vamos cantar o Nama Sankirtan para terminar. E amanhã continuaremos com a aula das 19 às 20, o Arati, o Parikrama Tulasi e as canções juntamente com a oração, o Vandana. Das 20 às 21, 21h30, faremos a aula, continuaremos a leitura da aula de Shilacharya Maharaj. Amanhã começaremos com a parte 5 dessa aula, tá? Então, vamos cantar todos juntos agora o Nama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. Isso é muito auspicioso. A melhor coisa para a era que vivemos hoje é o canto congregacional, ou falar sobre Deus também com algumas pessoas ouvindo. Isso é muito importante.